Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha nas galerias e nas redes sociais. Em especial, quero saudar as professoras e professores do Cadastro de Reserva do Recife, que estão aqui para pleitear o seu direito à nomeação e preocupadas com uma estratégia um pouco alarmante da Prefeitura fazer uma chamada para professores se inscreverem em regime de acumulação, furtando-lhes o direito de serem legitimamente nomeadas. Gostaria de, antes de fazer minha fala, registrar minha solidariedade e dizer que a luta de vocês é justa e que nós estamos aguardando desde novembro uma reunião com o secretário executivo Felipe e que continuamos pleiteando essa reunião. Convoca já. Bem, o tema que me traz aqui à tribuna é um pedido de audiência pública feito pela Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa frente parlamentar pede uma audiência pública com o tema do superendividamento da pessoa idosa. Esse tema é um tema muito sensível, é um tema muito preocupante. Nós sabemos que, dentre as violências previstas no Estatuto do Idoso, uma delas é a violência patrimonial. E hoje, o que tem ocorrido, vereadores e vereadoras, é uma exploração da vulnerabilidade, inclusive informacional, da pessoa idosa. Digo isso porque a pessoa idosa, de boa fé e, sobretudo, desinformada sobre as consequências do seu ato de tomar um empréstimo, muitas vezes esse empréstimo é tomado por pressão familiar. E, por isso, constitui uma violência patrimonial contra a pessoa idosa. Então, é um neto, uma filha, um sobrinho, um filho que diz: mamãe, vovô, tome esse empréstimo porque as suas parcelas têm uns juros menores do que os meus. E a pessoa idosa, então, coagida, toma aquele empréstimo, ou simplesmente enganada pela publicidade que não tem limites. Ela toma esse empréstimo e acaba se colocando numa situação de risco contra a sua própria dignidade humana, porque são empréstimos sobre empréstimos, empréstimos sobre empréstimos. E quando a pessoa vê, o que sobra da sua aposentadoria não é mais nada, não é o suficiente para manter o seu mínimo existencial. E isso é um absurdo, é uma violência contra a qual nós precisamos lutar. Há uma outra audiência pública, e eu quero de antemão convidar, será uma grande alegria e uma grande honra contar com a presença dos meus colegas nessas duas audiências públicas. A outra audiência pública também é em razão da violência cometida contra pessoas idosas e pessoas com deficiência pelas empresas de ônibus do Grande Recife. Essa audiência pública nos foi solicitada pelo IPET, o Instituto de Pesquisas e Estudos da Terceira Idade, entre outras entidades de defesa dos direitos da pessoa idosa e de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Não é possível mais que os elevadores de acesso ao ônibus estejam quebrados, que os ônibus não respeitem o número mínimo de frota com acessibilidade,
que os motoristas, em especial, essa é a principal demanda. Vejam que coisa simples que está sendo demandada. A principal demanda é a demanda para que haja formação dos motoristas para lidar com pessoas idosas e pessoas com deficiência. E isso porque os motoristas não têm paciência de aguardar uma pessoa idosa subir ou descer do ônibus e, com frequência, arrancam o ônibus enquanto as pessoas estão subindo ou descendo, provocando graves acidentes que têm sequelas enormes. Nós sabemos que queda é uma das maiores causas de óbito de idosos. Então, você arrancar com o ônibus, enquanto o ônibus tem um passageiro idoso, ou com deficiência, ou com mobilidade reduzida, ainda subindo ou ainda descendo, isso é uma grande agressão. Então, o que se pede das empresas? Formação. Formação desses motoristas, porque esses motoristas, eles não são nossos adversários. Eles precisam ser nossos grandes aliados na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. Então, nós convidamos desde logo os nossos colegas vereadores e vereadoras para essas duas audiências públicas, uma delas promovida pela Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa, e contamos com a presença de todos e principalmente com a sensibilização da sociedade civil e, mais do que tudo, com a sensibilização das empresas de ônibus do Grande Recife, que hoje são uma das maiores violentadoras dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Muito obrigada.